Tá. Isso aqui, novamente, é aquilo que a gente comentou, que é a produção de uma vacina heteróloga, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Mostra aqui o esqueminha, onde o vírus hepatite B é um vírus de DNA. Esse vírus, ele tem um gene que codifica uma proteína, que é a proteína HB, e essa proteína, o gene que codifica essa proteína, ele vai ser inserido no plasmídio de uma bactéria. Então, esse plasmídio de uma bactéria, lembrem que o que é o plasmídio? O plasmídio é um tipo de DNA extracromossômico. Essa separação aqui foi foda, né? Peraí, extracromossômico. Espero que vocês não tenham feito isso na redação de vocês. Enfim, cromossômico. E aí, o plasmídio, o que acontece? A grande maioria das bactérias tem um plasmídio. E no plasmídio, geralmente ficam genes que a gente chama de genes complementares. Ou seja, são aqueles genes que a bactéria não precisa para sobreviver, mas eles acabam facilitando a sobrevivência dela. Então, por exemplo, genes que codificam resistência contra antibióticos, geralmente eles estão no plasmídio. Então, o plasmídio, eles acabam tendo esses genes complementares. E aí, como eles são sequências de DNA muito pequenas, os plasmídios, eles são DNA circulares pequenos, eles são muito utilizados como vetores, biotecnologicamente. Então, eles são a nossa principal classe de vetores para clonagem. Lembre que clonagem, engenharia genética e tecnologia do DNA recombinante são a mesma coisa. Eles são vetores para clonagem molecular. Então, existe um tipo de bactéria que dá para, inclusive, comprar essas cepas por meio de empresas, né? Em que esse plasmídio, você vai cortar parte desse plasmídio, utilizando o que a gente chama de enzima de restrição, e aí esse plasmídio cortado, ele fica com essa aberturazinha aqui, que é o que a gente chama de sítio de inserção. E aí, nesse sítio de inserção, você vai colocar o seu gene de interesse, que nesse caso aqui, o gene de interesse vai ser o quê? Esse gene do vírus da hepatite B. E aí, quando esse gene de interesse é incluído no plasmídio, a gente vai ter, então, o plasmídio recombinante. É dessa mesma forma que é feito, por exemplo, o processo lá da insulina, que eu expliquei para vocês há pouco tempo. Esse plasmídio recombinante, ele vai ser fornecido a um determinado, micro-organismo. Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser uma alga, enfim. Geralmente a gente utiliza ou fungos ou bactérias. Nesse caso aqui da imagem, está sendo utilizado um fungo, uma célula de levedura. Lembrem que levedura é uma forma de crescimento unicelular que alguns fungos apresentam. Então, nesse caso aqui, a levedura, ela vai obter esse plasmídio. Tanto que está aqui, ó, levedura com um vetor de expressão. Esse vetor é o plasmídio. E aí, quando essa levedura ela contém esse plasmídio, o que é que vai acontecer? Ela vai ser inserida num meio contendo meio de cultura, nutrientes essenciais ali, onde conforme essa levedura ela cresce, ela se multiplica, ela vai expressando os genes contidos naquele plasmídio, que são justamente os genes que codificam essa proteína HB. E aí, conforme ocorre uma multiplicação dessa levedura, os genes eles vão sendo expressos. Posteriormente, essa proteína produzida a partir da expressão desse gene, ela vai ser purificada e, digamos assim, empacotada, né? Colocada para venda, digamos assim, que é a vacina. Então, esse aqui é uma vacina utilizando vetor recombinante, utilizando tecnologia do DNA recombinante. Uma das várias plataformas de produção de vacina que a gente tem. Beleza.
Nessa vacina, a resposta imune será induzida por um... E aí, beleza. O que é que a gente tem que ter em mente aqui? Quem produz a resposta imune, quem induz a resposta imune, é o que a gente chama de antígeno. Imaginem que antígeno é um corpo estranho. E aí, o antígeno, ele pode ser um polissacarídeo, ele pode ser uma proteína, que geralmente é o que acontece. Geralmente o antígeno é uma proteína. Então, quando essa vacina ela for inoculada, por exemplo, lá no braço da pessoa, o que é que a pessoa vai estar recebendo? Ela vai estar recebendo a proteína HB. Então, dentro desse frasco, vai ter a proteína HB, porque essa proteína, ela foi produzida, ela foi extraída e ela foi purificada a partir das células de levedura. Então, quem vai induzir a resposta imune vai ser a proteína. Provavelmente. Então, a letra certa. Proteína. Beleza? Show. Pode falar, Laura. Esse caso aí da proteína, ele só se aplica nesse esquema ou, tipo, em todas as coisas de vacina que induz a proteína? Ótima pergunta. Geralmente vai ser a proteína. Até quando você pega, por exemplo, algumas plataformas, eu sempre confundo o nome das empresas, mas, por exemplo, quando a gente pega no caso da Covid, né? Uma das plataformas utilizadas para a vacina utilizou RNA. RNA mensageiro que produzia a proteína spike. Nesse caso, a proteína spike vai ser o indutor da resposta imune. Mesmo que o que seja fornecido para a gente é o RNA. Mas quando esse RNA ele é absorvido pelas células, ele vai ser lido e vai ser produzida a proteína spike a partir da leitura e interpretação, né, desse RNA. Então, no final das contas, quase que totalmente vai ser uma proteína. Nas diferentes plataformas que a gente tem. Vacina de DNA, a mesma coisa. Quando você recebe uma vacina de DNA, esse DNA ele vai ser lido e vai ser expresso para produzir a proteína. E aí é essa proteína que vai ser lida como um antígeno. Os principais antígenos ou são proteínas ou são polissacarídeos. No caso das vacinas, em 99% dos casos vão ser proteínas mesmo. Próximo. Instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que podem codificar produtos de interesse farmacológico. Beleza. Isso aqui, esse primeiro período, ele representa o que para a gente? Ele representa uma tecnologia de transgenia. Você está colocando o gene de um tipo de espécie noutra para produzir um gene. Beleza. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de, então bora lá, uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Então, o que é que está sendo introduzido aqui nessa planta? O que está sendo introduzido nessa planta é um gene capaz de codificar essa enzima. E o nome dessa enzima é cianovirina N. Se essa enzima ela está sendo introduzida, essa enzima não, né? Se o gene que codifica essa enzima está sendo introduzida nessa planta leguminosa, então é porque a gente está falando aqui de algo chamado de transgenia, que é a letra B. Por quê? A planta por si só, ela não possui esse gene. É o gene de uma outra espécie que está sendo introduzido nela. Por isso que é uma transgenia. Conjugação não tem nada a ver. Conjugação é um tipo de estratégia que é utilizada por bactérias para trocar genes, para trocar alelos entre as bactérias, especialmente por meio dos plasmídios. É uma das técnicas que as bactérias elas utilizam um pile sexual para transferência desses genes. Beleza, a Raine fez uma ótima pergunta, que essa questão poderia levar para D ou para E?
Pode confundir, mas não. Por quê? Quando a gente fala de terapia gênica, a questão é você corrigir um alelo mutado. Então, quando falar de doença genética e uma possível correção dessa doença genética, pode ser em planta, pode ser em animal, animal não humano, né? Pode ser em humano, aí sim, você vai falar de terapia gênica. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele indivíduo, produz um alelo mutado. E aí você quer corrigir esse alelo mutado, geralmente colocando o alelo certo. Isso é uma terapia gênica. Nesse caso aqui, você está meio que deixando a planta potencializada. Você não está corrigindo nada nela. Você está colocando informação adicional para favorecer a sobrevivência dela num meio em que tenha um agente estressor, que nesse caso é um vírus. Então, não seria terapia gênica por esse motivo. Melhoramento genético não é uma técnica de biotecnologia. Melhoramento genético é, em plantas, basicamente, um equivalente para seleção artificial. Então, melhoramento genético, você vai cruzar plantas que apresentam as melhores características para produzir filhotes, né? Para produzir uma prole que expresse aquelas características de relevância que os pais tinham. Então, em um grupo ali de 100 diferentes tipos de milharal, né? Então, nesses tipos diferentes de milharal, aqueles que produzem os milhos mais carnosos, maiores, enfim, você vai cruzar esses indivíduos entre eles para produzir prole ainda mais potente em relação a esses aspectos. Então, por isso que não seria nem a letra D e nem a letra E. E hibridismo não é uma técnica por si, né? Hibridismo nada mais é do que um cruzamento entre indivíduos diferentes, basicamente. Então, nesse caso aqui, de fato, seria a transgenia. Próxima. Os vários que eu respondi, né? Dos búfalos, respondi. Enem ano passado. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da COVID, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético. Questão bem legal. Então, bora lá. O que a gente falou naquela questão foi sobre PCR convencional, que a gente simplesmente chama de PCR. Esse tipo de PCR que está falando aqui é o que a gente chama de PCR em tempo real. Que também pode ser chamado de PCR quantitativa. Que também pode ser chamado de PCR quantitativa em tempo real. Enfim, ela pode ter as seguintes siglas: qPCR ou RT-qPCR. Esse RT, cuidado, não é de... como é? Esse PCR não é de tempo real, não é real-time qPCR, porque pode confundir, né? Esse RT tem a ver com transcrição reversa. E aí, o que é que vai acontecer? Quando você tem algum vírus de RNA, isso não só para o SARS-CoV-2, mas, enfim, se a gente colocar em qualquer vírus de RNA, esse vírus de RNA, ele tem um genoma de RNA, né? E é que aqui precisa acontecer. Uma limitação, se a gente parar para pensar na PCR, é porque na PCR você amplifica apenas amostras de DNA. Então, bicho, se eu tenho um vírus de RNA e eu amplificar apenas a amostra de DNA, eu preciso transformar esse RNA em DNA. E é daí que vem a grande relevância da RT-qPCR. E uma das primeiras etapas na PCR em tempo real é o quê? A primeira, na verdade. Você vai extrair o RNA da sua amostra, e esse RNA da sua amostra, você vai converter em DNA. Isso aqui a gente chama de transcrição reversa.
E o DNA produzido a partir da transcrição reversa, a gente chama de cDNA, que é o DNA complementar. Sempre a primeira etapa na PCR em tempo real é justamente essa. Então, por exemplo, se em laboratório eu quero saber quais genes a minha célula de interesse, lá que eu estou trabalhando, mais expressa numa determinada condição, qual é a melhor forma de eu ver, para que eu veja expressão de um gene? RNA. Porque se o RNA ele tiver presente ali, significa que aquele gene está sendo expresso. Então, eu vou extrair todo o RNA mensageiro daquela amostra, vou congelar, e depois eu vou submeter esse RNA a uma reação de transcrição reversa, para produzir o DNA complementar. E é com base nesse DNA complementar que eu vou suceder nas reações de PCR em tempo real. E aí, o resto é bem parecido. Você vai utilizar primers, mas na PCR em tempo real, vai ter aquilo que eu falei dos fluoróforos. São aquelas substâncias fluorescentes que vão fazer com que o equipamento ele faça uma curva de leitura com base na quantidade de amplicon que você tem. Amplicon é o amplificado da amostra. Então, beleza. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para, letra E, obter moléculas de cDNA viral por meio da transcrição reversa. Acho uma questão bem pesadinha para estar no Enem, né? Assim, tá bom que em 2022 todo mundo já estava saturado de saber que sobre PCR, mas a questão pedia especificamente alguns aspectos mais aprofundados sobre a PCR, né? Então, sempre que falar de PCR para quesitos de diagnóstico, especialmente a partir de amostras de RNA, você vai ter que necessariamente fazer uma reação de transcrição reversa, e aí, nesse caso, a gente vai estar falando de uma PCR em tempo real. Então, cuidado com isso. Existe a PCR convencional, que é aquela que apenas com base em DNA, você vai amplificar sequências de DNA por meio dos ciclos lá de desnaturação, anelamento e extensão, beleza? E tem a PCR em tempo real, que com base em uma amostra de RNA, você pode ou identificar um determinado micro-organismo, ou você pode avaliar genes que estão sendo expressos. E essa questão da expressão dos genes, isso é mais visto em laboratório. Na vida real, né, a gente geralmente utiliza a PCR em tempo real justamente para quê? Para ver se você está com o vírus, para ver se você está com o gene de um determinado patógeno no seu corpo. Pode ser esse patógeno protozoário, um vírus, uma bactéria, enfim. Mas sempre o primeiro passo na PCR em tempo real é justamente esse, a transcrição reversa. E sempre que você tem uma transcrição reversa, independente de ser na PCR, ou até mesmo no próprio caso de algum vírus que utiliza transcriptase reversa, o nome que a gente vai dar para esse tipo de DNA é sempre DNA complementar, ou cDNA. Ok? Eu achei uma questão bem pesadinha. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Isso aqui é a segunda lei de Mendel, né? Que é o quê? Se você tem duas características que são codificadas por alelos que estão em cromossomos diferentes, para onde um alelo vai, não tem nada a ver para onde o outro vai. Então, se você tem genes no cromossomo 1 e genes no cromossomo 17, os alelos desses genes, eles vão independer um do outro na segregação dos gametas. Isso é o que quer dizer a segunda lei de Mendel. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Ou seja, isso aqui está falando o quê? Ei, galera, existe o que a gente chama de exceções às leis de Mendel. Que é o mais comum, no final das contas. Bora lá. Por que que isso nem é sempre verdade? Aí, nesse caso aqui, a gente teria que achar o que nessas alternativas? Uma daquelas várias situações que eu mostrei para vocês
onde a gente tem exceção às leis de Mendel. Podia ser uma polialelia, podia ser uma herança quantitativa, podia ser uma ligação gênica, podia ser uma pleiotropia, epistasia, enfim. Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Nada a ver. A distribuição dos alelos ela é independente entre si. Quer eles sejam dominantes, quer eles sejam recessivos. Para onde o alelo vai, não tem como a gente saber. Isso aí é pura probabilidade. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Tá, isso aqui tá meio solto, né? Tá meio... C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose? Isso não é tão diretamente aplicado às leis de Mendel assim. Então, isso aqui está meio solto também. Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo têm a ser herdados juntos. Beleza? Por quê? Isso aqui é uma das exceções às leis de Mendel, que é o que a gente chama de linkage. E nesse caso aqui, especificamente, seria essa, né? Por quê? Porque aqui está falando sobre a lei da distribuição independente. Então, é a segunda lei de Mendel que está sendo comentada aqui no texto. Que é justamente o quê? Se você tem alelos diferentes em cromossomos diferentes, um independe do outro para onde vai. Mas existe uma exceção nessa segregação independente, que é qual? Quando os genes eles são localizados no mesmo cromossomo, e esses genes eles estão muito próximos um do outro fisicamente. Então, imagine aqui um cromossomo, né? Se nesse cromossomo a gente tiver um gene bem aqui e o outro bem aqui, existe uma probabilidade muito alta que eles sejam herdados juntos. Então, o fato deles serem herdados juntos é o que faz com que a gente tenha isso, que é o linkage, que também pode ser chamado de ligação gênica. Genes muito próximos um do outro no mesmo cromossomo serão herdados juntos. Rayane, eu não sei. Assim, quando eu falei da questão passada, isso é com base no que eu acho. Não sei o que o Enem considerou, né, como fácil, mas difícil. Mas essa aqui eu consideraria como uma questão de média para difícil. Porque, assim, você precisaria ter esses termos mais conceituais de genética em dia. Então, isso talvez pudesse complicar um pouco. E até porque o Enem até então, nunca tinha cobrado sobre linkage e sobre genética de populações. Então, assim, uma média para difícil ali, digamos. Mas tranquilo até aqui? Beleza. Próximo. Fenômenos epigenéticos levam a modificações do DNA e das histonas que influenciam o remodelamento da cromatina e, consequentemente, a disponibilização ou não de genes para a transcrição. Beleza. Quando a gente fala de epigenética, acho que até comentei um pouco com vocês sobre isso há muito tempo, numa questão da FUVEST. Epigenética seria algo que está acima da genética, que é o quê? São fatores ambientais que podem influenciar a transcrição de genes, ou aumentando ou diminuindo. E geralmente, quando a gente fala dos fatores epigenéticos, isso está relacionado com as histonas. E aí, lembrem, a gente tem uma fita de DNA, e essa fita de DNA, ela é enovelada em proteínas que a gente chama de histonas. E as histonas, elas servem para quê? Elas servem para facilitar o empacotamento do DNA no núcleo da célula. Se não tivesse as histonas, não teria como caber tanto DNA nas nossas células, né? Então, o DNA, ele se dobra aqui nas histonas para que ele consiga ser mais compacto e assim caber no núcleo das células. Beleza. Essas histonas, elas podem sofrer reações químicas que vão favorecer ou não a expressão de determinados genes. Então, vamos supor, pegar aqui um exemplo, sei lá, poluição ambiental. Vamos pensar que existe um determinado poluente ambiental, que esse poluente ambiental, ele pode fazer com que surja uma reação química nessas histonas, onde essa reação química vai favorecer o quê? Um afrouxamento do DNA que está associado nela. Porque pensem que se o DNA ele está todo enovelado nas histonas, aquele DNA enovelado nas histonas, ele não está sendo transcrito.
porque ele está meio que totalmente coberto, né, ali. Então, para que o DNA seja transcrito, ele precisa se desafrouxar um pouco das histonas. E aí é onde surgem as reações epigenéticas. Outras reações também já são documentadas, mas os principais tipos de reações que a gente tem são as reações de metilação e acetilação de histonas, em que uma geralmente está envolvida em inibição, que é a de metilação, enquanto que a acetilação geralmente ela está envolvida em quê? Em aumento de expressão. Então, por exemplo, vamos supor que bem aqui, próximo dessa histona, aqui tem um gene. E esse gene, ele seja expresso normalmente. Mas essa pessoa, ela está sendo submetida a uma poluição ambiental, e nesse ambiente com o ar poluído, vai ter ali um determinado poluente que vai o quê? Vai reagir com essa histona, causando metilação a essa histona. Com isso, essa histona, ela vai meio que inibir a expressão desse gene aqui. Então, essa região de DNA, ela vai se enovelar nessa histona. Então, a expressão desse gene vai ficar atenuada, vai ficar diminuída. Então, quando a gente fala de epigenética, a gente está falando de quê? A gente está falando de expressão gênica, de uma influência na expressão gênica. Mas é uma influência que é determinada principalmente pelo ambiente, ok? Então, esses fenômenos de epigenéticos, né, eles atuam no quê? Na regulação da expressão gênica. Eles não vão alterar sequência de bases, porque o que altera a sequência de bases é mutação. Correção de mutações de determinados genes, nada a ver. Associação dos ribossomos a RNA mensageiro, não. Alteração na sequência dos aminoácidos nas histonas, essa aqui é interessante também. Por quê? Os aminoácidos, eles podem sofrer modificações químicas nas reações de metilação ou de acetilação. Mas isso não vai mudar a sequência dos aminoácidos. Vai mudar a estrutura química, mas a sequência de aminoácidos não vai mudar. Então, aqui a resposta correta seria a letra A. Fenômenos epigenéticos, eles regulam a expressão gênica, porém, sem alterar a sequência de bases, mas sim alterando o quê? De que forma a histona interage com a molécula de DNA lá no núcleo da célula. Beleza? E existem também outros fenômenos epigenéticos que influenciam o DNA propriamente dito. Mas eles, da mesma forma que nas histonas, eles não vão alterar a sequência de DNA. Eles vão ocasionar algumas reações químicas naquele DNA, e isso pode aumentar ou diminuir a expressão de um gene naquela região que foi afetada. Mas isso não altera a sequência. A, T, T, C, G, T, não altera. Tranquilo? Próximo. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Beleza? Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na... Então, bora lá. Essa técnica, o que é que está dizendo? Diz que essa bactéria, que é a Wolbachia, ela vai induzir uma redução da carga viral no mosquito. Então, essa bactéria vai infectar esse mosquito e, de alguma forma, reduzir a carga viral. E reduzindo a carga viral, ela diminui a probabilidade desse mosquito passar esse vírus adiante na população. Beleza. E aí fala aqui no final, né? Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Então, basicamente, o que é que tá? Isso aqui é um princípio ecológico, que é o quê? Organismos que apresentam nichos parecidos, eles vão competir pelos mesmos recursos. Então, lembre que o nicho é o quê? O nicho é a definição de tudo aquilo que está envolvido com uma determinada espécie.
seria o que a gente falaria que é o, digamos assim, o trabalho de uma espécie no determinado ecossistema, né? Então, o nicho ecológico tem a ver com o ambiente que aquela espécie ocupa, tem a ver com os recursos que aquela espécie explora, tem a ver com os predadores que, porventura, podem predá-la. Então, quando a gente fala de nicho ecológico, é meio que uma descrição geral do papel que um determinado organismo exerce no ecossistema. E aí, organismos que utilizam os mesmos recursos precisarão competir. Então, essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste no quê? Na predação do vírus pela bactéria? Nada a ver. Esterilização de mosquitos infectados? Não. Esterilização é você eliminar qualquer fonte de contaminação nesses vírus, né? Então, não. Alteração no genótipo do mosquito? Também nada a ver. Competição do vírus e da bactéria no hospedeiro? Aí sim. Então, como essa bactéria é intracelular e o vírus também, eles necessitarão de recursos comuns. E aí é aqui onde a questão deu a ideia, né? Então, organismos que competem, eles utilizarão os mesmos recursos. Próximo. Aqui eu trouxe algumas questões, mas de outras áreas correlatas que não necessariamente a gente falou em aula, né? Mas que vocês talvez tenham visto em outras frentes. Isso aqui é do Enem do ano passado. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, por exemplo, pela utilização de eritropoetina, é proibido pelas principais federações de esportes do mundo. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado, e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. A eritropoiese é a formação de hemácias no nosso corpo, que ocorre especialmente na medula óssea. Seu uso administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo, permite que o indivíduo aumente sua capacidade de realização de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da... Bem tranquilo, por quê? Basta você saber o que significa eritropoiese. Então, eritropoiese ou hematopoiese é a mesma coisa, que é a formação de novas células sanguíneas. E qual é o papel das hemácias? O papel das hemácias é transportar oxigênio por meio da ligação desse oxigênio à hemoglobina. Beleza. Então, vai ter um aumento na frequência cardíaca? Não. A frequência cardíaca não vai ser afetada diretamente por meio disso. Vai ter um aumento na capacidade pulmonar? Também não. Massa muscular? Nada a ver. Atividade anaeróbica na musculatura? Nada a ver. Taxa de transporte de oxigênio pelo sangue? Sim. Então, isso faz com que o indivíduo ele consiga transportar melhor o oxigênio e, com isso, desempenhar melhor em determinados exercícios. Ok? Então, na verdade, essa questão seria bem tranquila, ao meu ver. Por quê? Bastava você saber que eritropoiese / hematopoiese significa produção de células sanguíneas. Então, e sabendo o papel, né, que as hemácias exercem, que é de transporte de oxigênio, ao meu ver, é uma questão que seria considerada fácil, mas, enfim, não sei o que foi considerado pela prova, né? Próximo. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação no protozoário incapaz de desencadear a patologia, ou seja, não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética criando um T-cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Beleza, que é importante. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Então, nesse caso, o que é que está acontecendo aqui? O Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, ele foi modificado de uma forma que, além de expressar as proteínas normais dele, ele também vai expressar proteínas presentes em células tumorais, que é o que a gente chama de antígenos tumorais. Beleza. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Então, é como se aquele protozoário ele fosse uma célula tumoral. E, com base nisso, sempre que a pessoa agora entrar em contato com essa célula tumoral, então ela vai marcar essa célula para a morte.
Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Autoimunidade? Não. Autoimunidade é uma falha nos mecanismos de tolerância, onde o indivíduo ele reconhece os próprios antígenos como estranhos e ataca as próprias células. Então, não. Hipersensibilidade também nada a ver, porque a hipersensibilidade é uma reação exacerbada que a gente divide em 4 tipos, em que, por exemplo, a reação alérgica é um tipo de reação de hipersensibilidade. C, ativação da resposta inata? Não. E aí, isso aqui, para quem não sabia, poderia confundir um pouco. Por quê? Resposta inata é aquela resposta do sistema imune em que é uma resposta completamente não específica. Então, por exemplo, quando você entra em contato com um determinado antígeno, você vai... O tipo mais normal de reação que você tem é a inflamação. A inflamação é um tipo de resposta inata. Então, a resposta estereotipada, em que você vai apresentar o mesmo tipo de resposta, as mesmas células vão atuar ali, que é especialmente as células que não são os linfócitos, ou seja, neutrófilo, eosinófilo, macrófago, basófilo, mastócito, justamente para conseguir lidar com aquele invasor. Isso é o que a gente chama de resposta imune inata. Já a resposta imune adaptativa ou resposta imune adquirida é aquela mediada pelos linfócitos e que é justamente aquela específica que vai direcionar o ataque frente a um determinado antígeno, que é o que está acontecendo aqui. Letra D, a apresentação de antígeno específico. Perfeito. Que é a nossa resposta. Próximo. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada de prótons até a ATP sintase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Então, acho que a gente até já fez essa questão quando a gente estava falando lá de mitocôndria, mas só para lembrar o quê? Quando a gente fala de síntese de ATP, no caso a ATP sintetase é a principal enzima envolvida na síntese de ATP, a gente vai estar falando da respiração celular. E a respiração celular, ela é um processo que a gente separa em glicólise, ciclo do ácido cítrico, ou também chamado de ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa. A etapa onde a gente tem a maior parte da produção de ATP é na fosforilação oxidativa. Então, onde a gente tem uma maior quantidade de produção de ATP. Porém, lembrem que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nenhum processo de transformação energética acontece com rendimento de 100%. Então, parte dos elétrons doados à cadeia transportadora de elétrons vai ser convertida em ATP, mediante esse fluxo de prótons, e parte vai ser dissipado na forma de calor. E os mamíferos, eles têm um tipo específico de tecido, que é o que a gente chama de tecido adiposo marrom, que é onde esse processo ele é mais potencializado. Em que no tecido adiposo marrom, a maior parte da oxidação de nutrientes, ela vai ser justamente para produção de calor. Então, nós como animais endotérmicos, nós conseguimos produzir calor metabólico. E esse calor metabólico, ele é produzido principalmente pelo quê? Por conta dessa incapacidade que nós temos de converter totalmente os nossos substratos energéticos em ATP. Parte disso vai ser dissipado na forma de calor. E essa produção de calor, ela é mais aumentada, no nosso caso, e em vários outros mamíferos, em um tipo específico de tecido, que a gente chama de tecido adiposo marrom, em que isso vai acontecer por conta da presença dessa proteína que é chamada de termogenina. Então, essa termogenina, ela facilita essa produção de calor. Então, nesse tecido aqui, é como se ocorresse um curto-circuito, onde, no lugar da gente produzir principalmente ATP, a gente vai produzir principalmente calor. E, claro, em mamíferos que hibernam, isso é ainda mais potencializado. Então, sempre que estiver falando de dissipação de energia na forma de calor, produção metabólica de calor,
produção de ATP e, com base nisso também, produção de calor, a gente vai estar falando da fosforilação oxidativa, que é a etapa da respiração celular que ocorre lá na membrana interna da mitocôndria, que também a gente pode chamar de cristas mitocondriais. E aí, esse processo, mediado pela termogenina, isso já caiu outras vezes no Enem também, isso aqui a gente chama de desacoplamento. Esse desacoplamento é o que permite que mais calor seja produzido. Então, quanto mais calor é produzido na fosforilação oxidativa, significa que mais está ocorrendo um desacoplamento entre a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. No Enem de 2019, foi cobrada uma questão sobre o desacoplamento por meio do dinitrofenol. E aí, no caso do dinitrofenol, é uma substância tóxica para a gente. E ela é tóxica justamente por ocasionar esse desacoplamento excessivo. No caso da termogenina, ela é uma proteína natural que nós temos e, no nosso caso, ela está restrita ao tecido adiposo marrom. Mas em outros animais que precisam produzir mais calor, já que eles habitam ambientes mais gelados, ela vai ser mais abundante. Então, esse desacoplamento aqui, ele seria positivo. Então, sempre que falar de termogenina, de desacoplamento, de dinitrofenol, a gente vai estar falando desse processo de produção de calor que acontece lá na mitocôndria. No processo de captação de luz pelo olho, para a formação de imagens, estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e à intensidade ao número de fótons incidentes. Tá. Em linhas gerais, o que é que a gente pode entender? Sendo bem direto, né? O nosso olho, ele vai ter uma região que é a retina. E lá na retina, que é a parte mais de trás do nosso olho, então, se a gente apresentasse o olho dessa forma, né? Aqui o globo ocular. Quando a luz ela incide sobre o nosso olho, ela passa por meio de lentes e ela vai se direcionar até uma, digamos assim, uma parede, né? Essa parede onde a luz incide é o que a gente chama de retina, que está bem aqui. E aqui na retina é onde a gente vai ter as células fotorreceptoras. Essas células fotorreceptoras, elas são principalmente duas. Os cones e os bastonetes. Conforme essas células elas captam a luz, elas convertem essa informação por meio de um processo que a gente chama de fototransdução. Essa luz que chega aqui, ela vai ser convertida por meio de algumas reações químicas em energia elétrica. E essa energia elétrica, ela vai ser transmitida por meio do nervo óptico, que está bem aqui atrás. Então, bem aqui atrás, está passando um nervo óptico, que é um dos nossos nervos cranianos. Esse nervo óptico, ele vai ser, digamos assim, ativado, né? E ele vai levar essa informação até o nosso córtex visual, que é localizado aqui no lobo occipital, que é essa região da nossa nuca, né? Então, a fototransdução, ela é mediada por essas células, que são os cones e os bastonetes. Eles vão captar a luz e vão converter essa informação, essa energia luminosa, em energia elétrica. E essa energia elétrica, ela vai ser propagada via nervo óptico até o nosso lobo occipital, aqui na nossa nuca, que é onde a gente consegue processar a imagem. Então, a gente só consegue ver por conta do nosso
lobo occipital. Tanto que se uma pessoa ela sofre uma lesão no lobo occipital, é muito fácil que a pessoa fique cega. Porque é lá no lobo occipital onde a gente tem a formação da imagem. E aí lembre também que a imagem, ela chega meio que de cabeça para baixo, e lá no lobo occipital é que a gente consegue colocar essa imagem de cabeça para cima. Beleza. E aí, no final das contas, o que é que a gente vai observar? Então, lá na retina é onde a gente tem a presença da fototransdução. Transduzir é você converter um tipo de energia em outra. Então, você vai converter energia luminosa em energia elétrica. Essa energia elétrica, ela é uma propagação de sinais elétricos que ocorre ao longo do nervo óptico, que vai lá até o nosso córtex visual. Beleza. E aí essas duas células, elas estão envolvidas em quê? De maneira bem direta. Os cones, eles permitem que nós enxerguemos cores. E os bastonetes, eles permitem que nós enxerguemos variações na quantidade de luz. Então, os bastonetes, eles permitem que a gente veja o quê? Claro, escuro. Beleza. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis, ele irá apressar daltonismo? Nada a ver. Perceber cores fora do espectro visível? Isso seria verdade se ele tivesse cones mais sensíveis. Enxergar bem em ambientes mais iluminados. Perfeito. E aí, só para fazer uma complementação aqui, isso aqui também é mediado pelo quê? Pela vitamina A. A vitamina A, que é um retinoide, ela tem compostos que vão ser utilizados pelos cones e pelos bastonetes, especialmente pelos bastonetes, justamente para favorecer essa cascata de fototransdução. E é por isso que a gente consegue ver, observar essas variações em claro e escuro. É por isso que a deficiência de vitamina A, ela pode favorecer que o indivíduo tenha cegueira noturna. Justamente porque o indivíduo ele não vai ter esse nutriente disponível para que essas células consigam realizar a fototransdução. Então, tem tudo a ver com vitamina A fototransdução mediada pelos bastonetes. Letra D. Necessidade de mais luminosidade para enxergar, isso seria verdade se fosse o quê? Se ele apressasse bastonetes mais resistentes, se apressasse bastonetes menos sensíveis. Então, é o contrário. E fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados, isso seria verdade se ele apresentasse cones menos sensíveis. Essa não é a primeira vez que o Enem cobra fisiologia visual. Eu lembro que no Enem que eu fiz, né, e que eu passei, que foi o de 2015, também foi cobrado sobre fisiologia visual, mas era bem tranquila a questão. Era mais perguntando, mostrava uma câmera escura e perguntava, em termos de olho humano, analogamente, em qual região estava acontecendo a projeção da imagem, que era a retina, que é justamente onde a imagem ela vai ser projetada, né? Mas no nosso caso, a imagem ela é processada, propriamente dita, lá no nosso cérebro, no nosso córtex visual, que é localizado no lobo occipital, que é essa região da nuca do nosso encéfalo, né? Então é isso, gente. Deu o nosso tempo. Vou mandar aqui essa apresentação para a Laura mandar para vocês. E aí, aproveitem o dia, então, amanhã, para relaxar e lembrar de equações. É o que eu faria no lugar de vocês. Então, quem já está em dia aí com as equações, né? Então tá suave amanhã, mas aproveitarei esse último dia. Não vai dar tempo mais de estudar propriamente dito nada, mas aproveitem para lembrar de algumas equações, sei lá, aquelas equações chatas, tipo de eletromagnetismo, até mesmo algumas de matemática, de volume, de figuras, né? Enfim, quem está tossindo é o meu grande amor, que está totalmente lascado das vias aéreas superiores. Mas ela vai melhorar. Enfim, deixa eu tirar aqui.